Bom, nós falamos então, irmãos, que vamos iniciar uma série de mensagens sobre o desafio da família. Nós vivemos realmente momentos, como alguns autores dizem, momentos de fluidez. Parece que nada é definitivo, tudo muda. E a família tem enfrentado isso. A família é uma das instituições mais antigas, se não a mais antiga, que foi a primeira instituição, antes mesmo da igreja, fundada por Deus. Quando Deus criou o homem, já iniciou a família. Então a família, ela tem princípios divinos, e nessa fluidez do mundo, e a gente temos alguns princípios que não podem ser fluidos, que têm que permanecer. Algumas coisas nós temos que nos adaptar. E o tema de hoje é sobre a violência da família, ou violência na família. Ou então também conhecido como violência doméstica. O Ministério da Saúde, inclusive, chama de violência intrafamiliar. É um problema social de grande dimensão, portanto afeta toda a sociedade, atingindo principalmente as mulheres, as crianças, adolescentes, atingindo as pessoas idosas e também portadores de necessidades especiais. São os grupos mais atingidos. Existe também caso de violência contra o homem, não é? Mas é um grupo pequeno e deixa de fora agora aqui. Não vou trazer uma mensagem sobre isso não é? Mas tem mulheres que elas agridem os homens. Mas vamos lá. E as pessoas envolvidas, irmãos, são pessoas casadas, às vezes não são do mesmo sexo ou do mesmo sexo, vivem juntos ou não vivem juntos, mas vivem numa relação familiar. Em todos esses contextos, a família, nós temos problemas. Sejam ricas, sejam pobres, não importa a idade, não importa sexo, religião, cultura, grupo étnico, orientação sexual, casado ou solteiro, há sempre violência. Mas a violência que mais se destaca, como já disse, é a violência contra a mulher. Os índices são alarmantes e tem crescido tanto, e temos usado a expressão, tem sido usada a expressão feminicídio, que é a perseguição e morte intencional de pessoas do sexo feminino. E isso como tem crescido na sociedade que nós estamos vivendo. Eu tenho uma estatística que trouxe aqui, vamos colocar a estatística, cerca de 22% das mulheres, ou seja, 12 milhões, sofreram ofensa verbal. Nós temos 10%, 5 milhões, que sofreram a ameaça ou violência física. É um número alarmante, cerca de 5 milhões de mulheres, 8% de mulheres, 3,9% sofreram ofensa sexual ou violência sexual. Mas a estatística não para aí, 4%, 1,9 milhões, sofreram ameaça com faca ou então com arma de fogo. 3%, 1.400.000, sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento. E 1%, 257 mil, levaram tiro. É um índice, irmãos, muito alarmante. E se nós verificarmos a estatística mais detalhadamente, a cada 7,2 segundos, uma mulher é vítima de violência física. No ano 2018, 20 mulheres morreram todos os dias vítimas de feminicídio. Ou seja, um assassinato por serem mulheres. 30% foram mortas pelo próprio parceiro, ou ex-maridos ou parceiros. Esse número, irmão, representa um aumento de 21% em relação à década passada. Ou seja, está aumentando, por mais que se alerte, por mais que os mecanismos sociais são desenvolvidos, isso está aumentando cada vez mais. Somente no ano de 2018, a Central de Atendimento da Mulher, que é o número 180, Ligue 180, uma Central de Atendimento à Mulher, realizou, no ano de 2018,
749.024 atendimentos. Isso dá um atendimento a cada 42 segundos. Desde o ano 2005 até o ano 2018, cerca de 5 milhões de atendimentos foram feitos. Ou seja, é um índice alarmante. Mas há uma coisa interessante também. De 2 em cada 3 universitárias brasileiras disseram ter sofrido algum tipo de violência, seja sexual, psicológica, moral ou física, dentro da universidade. Aqui no estado de Mato Grosso, irmãos, metade das acusações de violência doméstica prescreve antes de alguém ser acusado. Ou seja, não foi feita nenhuma investigação nos 8.400 boletins de ocorrências acumulados aqui na capital de Cuiabá. Isso é preocupante, irmãos. Isso acontece no seio das igrejas. No meio das próprias igrejas tem essa violência sendo praticada. E se nós formos detalhar um pouco mais essas violências, alguns estudiosos dizem o seguinte, que essa violência, se pegar a lei Maria da Penha, essas formas de violência têm como, por exemplo, humilhar, xingar e diminuir a autoestima de uma mulher. Isso é uma violência. Tirar a liberdade de crença dela, isso é uma violência. Fazer a mulher achar que está ficando louca, porque alguns fazem isso é uma violência. Controlar e oprimir a mulher, isso é violência. Expor a vida íntima dela ou do casal, isso é uma violência. Atirar objetos, sacudi-la ou apertar os braços dela, isso é considerado também uma violência. Forçar a mulher a ter atos sexuais desconfortáveis, isso é considerado uma violência também. Impedir a mulher de prevenir gravidez ou obrigá-la a abortar, isso também é considerado uma violência. Controlar o dinheiro da mulher ou então reter um documento dela, isso também é violência. E quebrar um objeto que é da mulher, isso também é considerado violência. Irmãos, um resumo que eu tenho aqui dos principais agentes que provocam a violência, temos aqui. Por exemplo, nós temos esse grupo, então, de crianças até 11 anos. 42% dessas crianças são violentadas pelas próprias mães. Percebe? Criança até 11 anos, as mães são as que praticam violência nessas crianças. De 12 aos 17 anos, ou então na adolescência, nós temos os pais que praticam violência contra essas crianças, 26,5%, os parceiros ou parceiras, 23%. E aqui não trago uma estatística, mas nós temos um problema sério de casamento de criança, de menor idade, que acaba provocando violência nelas também. Nós temos então do grupo de mulheres de 18 até 59 anos, os parceiros, ou marido, parceiro ou ex-parceiro, 50% são que agridem as mulheres. E nós temos então a vítima em termos da terceira idade, 34% das violências são praticadas pelos filhos. Filhos que deveriam estar cuidando dos pais na idade avançada, na idade quando estão idosos, eles estão violentando, praticando violência contra eles. Isso é alarmante. E a gente pensa, isso é no mundo, como diz os crentes, lá fora não. Nós fazemos parte da sociedade e dentro das igrejas acontece isso também. Eu quero focar a atenção no grupo, então, de mulheres. É lógico, alguns princípios, algumas coisas que eu vou falar aqui se encaixam também em outros grupos, em pessoas que praticam violência de um modo geral. Mas eu encontrei um artigo, que é muito difícil encontrar artigos sobre isso para nós, na prática pastoral, de aconselhamento de pessoas que sofreram violências. Achei um artigo que está publicado em uma revista especializada, e também o mesmo artigo foi publicado no livro. Os artigos, então, elaborados por David Paulison, Paul David Tripp e Eduardo Welsh. Eles escreveram sobre aconselhamento. Eu peguei alguns conceitos deles e quero compartilhar com vocês. Então nós vamos ver
as mulheres que sofrem violência, e depois vamos ver também os homens que praticam a violência. Como nós vamos tratar isso? Então vamos ver então agora as mulheres oprimidas então pela violência doméstica ou pela violência familiar. Como que nós podemos ajudar? Como que você pode ajudar alguém assim? Provavelmente a estatística diz que 56% das pessoas já conhece pessoas que sofreram violência assim. Então provavelmente você conhece alguém. Como você pode ajudar? Primeiro, elas precisam ser ouvidas com compaixão. E eu quero buscar um texto bíblico que fala assim, o Salmo 10 é muito interessante, fala sobre esse Deus que vem atender os oprimidos. E o versículo 17 diz assim: Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, Tu os reanimas, atendes o seu clamor. Ou seja, o nosso Deus é um Deus que ouve o clamor das pessoas oprimidas, das pessoas que estão com necessidades. E nós, como cristãos, nós somos também os ouvidos de Deus, nós temos que ouvir essas pessoas. E essas vítimas de violência, elas precisam e querem ser ouvidas. O problema é que elas têm medo de falar, porque pode haver uma retaliação, se souberem que elas falaram. Elas querem falar, mas muitas vezes elas têm vergonha de ter contribuído, né? Lá dentro talvez eu fiz alguma coisa errada, muitos carregam essa culpa, embora jamais elas sejam culpadas, porque não há nada que justifique uma violência. Algumas vítimas, inclusive, relutam por falar, por causa da rapidez com que o ouvinte vai dizer: olha, faz o seguinte, perdoa e esquece. Infelizmente, o estudo diz que muitos pastores, quando estão aconselhando pessoas que passaram por violência ou estão passando, a tendência é dizer: vamos fazer o seguinte, você vai perdoar seu marido, você vai esquecer isso. E por causa dessa tendência e dessa prática, muitas já sabem isso, nem vão procurar e não têm então ouvidos para ouvi-las. Elas precisam ser ouvidas, como disse aqui, com compaixão. Jesus Cristo, quando ouvia as pessoas, ele fazia com compaixão, que significa agia, não só ouvia. Então, se você ouvir uma mulher sofrendo com violência, se alguém vir falar, você tem que escutar, e estar ligado o que você pode fazer, qual a ação que você pode fazer. De repente, você vai ter que levar aquela mulher para fazer um exame de corpo de delitos, vai ter que levar no médico. Talvez você vai ter que ligar para a polícia e dizer isso, porque precisa, porque se você não fizer, a probabilidade dela ser morta é muito grande, e nós precisamos nos atentar para isso, e às vezes tentando resolver, nós esquecemos de proteger a vítima, e muitas vezes temos que providenciar um lugar seguro para elas, porque estão sofrendo realmente ameaça. Percebe? Primeira coisa que elas precisam querem ser ouvidas, mas ouvidas com compaixão. Uma ação precisa ser feita. Mas também devem ser orientadas a colocar a esperança em Deus. Colocar esperança em Deus. Como cristãos, irmãos, nós temos um Deus vivo. Nós temos um Deus que ouve sim o clamor. Quando o povo judeu estava lá no deserto, sendo oprimido, eles clamaram a Deus e Deus ouviu e levantou pessoas para libertar. E nós temos que fazer isso. Salmo 10, versículo 12 e 18 diz assim: Levanta-te agora, levanta-te, Senhor, erga a tua mão, ó Deus, não te esqueças dos necessitados. Porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo: de nada me pedirá contas. Mas tu enxerga o sofrimento e a dor. Observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão. Quebra o braço do ímpio e do perverso. Pede contas da sua impiedade, até que dela nada mais se ache.
O Senhor é rei para todo sempre. Da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes os órfãos e o oprimido, a fim de que o Senhor, que é pó, a fim de que o homem, que é pó, já não cause terror. Percebe? O nosso Deus é um Deus que ouve o clamor. Nós temos que levar essa mensagem para as pessoas que vêm em busca de consolo, de conforto, de ajuda. Diz: confia no Senhor, Deus vai ajudar. Jesus Cristo, irmãos, a Bíblia diz que Ele nos ajuda porque Ele sabe o que é sofrer. Se tem alguém que sofreu violência, foi Jesus Cristo. Violência verbal, violência física, violência moral. Jesus sofreu tudo isto. A cruz, inclusive, aponta para o rigor do pecado. E violência é um pecado. E Jesus morreu lá naquela cruz porque o homem pecou. O pecado leva realmente à ação de Deus. E Deus então mandou Jesus morrer em nosso lugar, ou seja, o pecado geralmente gera morte. Deus vai agir. E nós temos que levar então essas mulheres a confiar no Deus e a clamar ao Senhor. Mas nós temos que ajudá-las também a desarmar o opressor. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz o seguinte: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, nós temos que mostrar às mulheres que elas não precisam agir com covardia, ou seja, se retraindo com medo. Que Deus vai dar um espírito de poder, mas também um espírito de amor, um espírito de equilíbrio. Ou seja, nós não vamos pregar violência para combater violência. Um exemplo claro é que se ela cometeu algum ato, mas percebe, eu preciso frisar isso aqui com bastante ênfase, nenhum ato justifica uma violência. Nenhum ato. Mas se por acaso ela cometeu algum ato, ela tem então que desarmar o opressor como? Ela precisa seguir o exemplo de Jesus Cristo, os ensinos de Jesus. Lá em Mateus 7, versículo 5 diz assim: tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ou seja, você fez alguma coisa errada. Então, se fez, você vai pedir perdão. Agora, eu faço questão de colocar, não coloquei no texto impresso, mas aqui eu frisei em vermelho: perdoar, mas não permitir que o pedido de perdão represente o fim da questão. E eu vou ver mais à frente, nós vamos ver mais à frente, que muitas vezes eles pedem perdão sem pedir perdão. Então o fato de você pedir perdão e ele está perdoado, então eu peço perdão você também, fique atento. Por quê? Porque esse rompante de violência revela um padrão dessas pessoas. Eles querem ter um controle excessivo, eles são arrogantes, eles querem exigir coisas insensatas, coisas intermináveis. Então, o pedido de perdão não quer dizer que resolveu a questão, mas a mulher precisa também pedir perdão. E se vier uma contrapartida de perdão, fiquem bem atentos. Uma outra recomendação bíblica: com sabedoria agir, falar com gentileza. Provérbios capítulo 15, versículo 1, vamos ler juntos, Provérbios 15, 1, a resposta... Olha que interessante, ensinamento bíblico. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Ou seja, se você for contra-argumentar com palavra ríspida, lembra que o homem geralmente é mais forte. Então você tem cautela. A Bíblia recomenda, vai com gentileza. E é interessante que alguns casais, e muitos casais inclusive, já tiveram a reconciliação nessa etapa do aconselhamento, nessa etapa de pedir perdão e reconhecer mais um perdão sincero.
Percebe? As mulheres precisam receber ajuda nesse sentido. Elas precisam realmente desarmar o opressor, precisam colocar a esperança em Deus e elas precisam sim serem ouvidas. Agora vamos pensar um pouco, quem é esse homem, esse opressor? Quem é essa pessoa que comete violências? Então vamos conhecer um pouco dessas pessoas violentas. Primeiro, por trás da violência está o que a Bíblia chama de natureza pecaminosa. Eu vou ler 2 textos escritos pelo apóstolo Paulo. O primeiro está em Efésios capítulo 2, versículo 3, que diz assim: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Percebe? Nós vivíamos fazendo a vontade de nossa carne. O mais importante é me satisfazer, é fazer o que eu quero. E se você não fizer o que eu quero, vai ter problema. Isso é a natureza humana pecaminosa comandando. Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo, lá do versículo 19, 20 e 21, diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Percebe, irmão, por trás desse pecado da violência física, está o pecado, então, no que a Bíblia chama de paixões mundanas. Eu quero satisfazer as minhas necessidades, os meus desejos, e aí são desejos carnais da pessoa que está sob o domínio do pecado. E essas pessoas violentas, que violentam fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e outras maneiras, elas estão satisfazendo os seus desejos, as suas vontades. Infelizmente, a consciência de pecado nessas pessoas é muito superficial. O agressor não tem uma profundidade de consciência do pecado. Inclusive, ele pode lamentar de ter praticado uma violência, e ele diz essa é uma violência ocasional. Mas raramente ele reconhece que aquilo está se tornando um estilo de vida. E é produzido pelo egoísmo, pelas paixões que existem nele, que está impulsionando, impedindo agir dessa maneira. Então, por trás dessa violência, está a natureza pecaminosa dessa pessoa. Mas há outra coisa, essas pessoas vivem 2 vidas em 2 mundos distintos. Jeremias 17, 19 diz o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E essas pessoas violentas, elas de um lado se sentem pena de si mesma, ela pensa assim: eu sou de fato vítima da minha ira, eu sou a vítima da minha própria ira, e foi uma reação, apenas uma reação minha, eu não sou assim, na verdade, eu não sou dessa forma. Ao mesmo tempo que eles estão ali batendo, 10 minutos depois eles são capazes de ir para a casa de alguém, fazer um estudo bíblico e ensinar a Bíblia calmamente. Percebe? Eles vivem em 2 mundos ao mesmo tempo, no mundo da violência, e tenta se justificar, dizer eu não sou assim, e depois vai lá com o maior cara de santinho, de mestre da lei, de ensinar a palavra de Deus. Mas eles são outras coisas. Eles são cativantes em suas relações com os outros, eles conseguem cativar. E Provérbios 16, 9 diz o seguinte: o homem violento engana os seus amigos e os leva ao quê? Para o mau caminho. A pessoa violenta, ela cativa as pessoas, geralmente eles são sedutores talentosos.
Eles ganham as pessoas, além de conseguir fazer com que aquelas que eles maltratam e traem, voltem a confiar neles. Eles pedem um perdão superficial, deixa lá, então faz a pessoa voltar a confiar, mesmo tendo agredido. Eles manipulam com muita habilidade as pessoas, para que elas se sintam culpadas, como se elas fossem culpadas e responsáveis pelo que aconteceu. E é isso que acontece a maioria das vezes. As vítimas se sentem culpadas. Mas por quê? Eles têm essa facilidade de cativar as pessoas. Mas tem mais. Eles apresentam as versões deles, versões enganosas de confissão e arrependimento. Aí eu me lembro de 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, que diz assim: a tristeza segundo Deus produz remorso. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz a morte. É como que essas pessoas violentas quisessem enganar a Deus. Embora, claro, ninguém consegue enganar a Deus. Eles usam até palavras cristãs, dizendo dos sentimentos que eles estão, do arrependimento que eles carregam dentro de si. Mas esse arrependimento não está fundamentado em Deus. Eles carregam, na realidade, remorso. Remorso porque a reputação deles talvez vai ser denegrida e prejudicada aos olhos dos outros que podem saber. Então eles começam a se sentirem remorso pelo que fez, mas não arrependimento. Inclusive, essas pessoas violentas podem até chorar. Elas oram. Elas, inclusive, prometem que tal falha jamais vai acontecer, que não farão isso novamente. Mas essas atitudes não são acompanhadas de mudanças lá dentro, mudanças fundamentais, mudança do coração. Mudanças que vêm realmente de um arrependimento, de uma fé em Jesus Cristo, uma fé em Cristo. Uma mudança, como a Bíblia diz, metanoia, mudança da mente, uma mudança de coração, ou seja, uma conversão, leva à mudança de vida. Aí eu me lembro de Mateus capítulo 23, versículo 27, que Jesus diz assim: pois vocês são como túmulos pintados de branco, todo bonitinho por fora, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de podridão. São pessoas que diz que se arrependem e que têm realmente esse sentimento de confissão, confessar os seus pecados, mas não foi real. E mais ainda, eles são capazes de intimidar e manipular as suas vítimas. Irmãos, a violência amedronta e ela é ameaçadora. As pessoas ficam com medo. A pessoa violenta, ela usa a violência para controlar, um instrumento de controle do outro. E às vezes é até difícil você conseguir tirar da pessoa violentada o motivo ou o que está acontecendo. Como já disse, ela usa vários motivos, com medo, mas às vezes ela quer preservar aqueles momentos de paz. Não, já tivemos um momento de paz, foram momentos bons, aconteceu isso, então ela não quer perder isso. Muitas vezes, elas são ameaçadas. Se você contar para alguém, você vai ver. E elas se sentem profundamente envergonhadas. E elas não querem que ninguém saiba disso. Mas porque foram manipuladas, elas foram intimidadas a não contar isso para ninguém. Agora, irmãos, a questão é, o que nós vamos fazer com essas pessoas violentas? O que nós vamos fazer? O que a sociedade vai fazer? Leis rígidas estão aí. A Maria da Penha, inclusive, está para ser votado um projeto que vai deixá-la mais rígida ainda, dando poder, inclusive, aos delegados para atuarem mais diretamente. Mas será que vai resolver? Acredito que leis rígidas ajudam, mas não vai curar o ser humano, irmãos.
O que essas pessoas violentas precisam? Os violentos precisam reestruturar o coração, o estilo de vida deles. Precisa mudar o coração. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 3, versículo 14, 15 e 16, diz assim: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem negue a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de mal. Percebe o que abriga no coração? Essas pessoas violentas, elas trazem amargura no coração. Elas trazem inveja, elas trazem ambição, ela quer controlar todo mundo, quer que as coisas sejam do jeito dela. E elas precisam reestruturar o seu coração e também, mudando o coração, vai ter que mudar o estilo de vida. Não pode ter apenas um ajuste superficial, social, para que a sociedade aceite de uma maneira muito superficial. O que precisa realmente é mudança do coração. Ou seja, se faz necessário expor os problemas centrais que motivam a violência. Anseio de poder, anseio de amor, anseio de controlar tudo, anseio de dinheiro. A pessoa quer respeito e impõe respeito sem conquistar. Anseio de prazer. Essas coisas são as características humanas do homem caído. E que leva então a praticar esses atos terríveis, ou seja, a pessoa precisa nascer de novo para mudar isto. Mas essas pessoas violentas precisam também resolver aquilo que o autor do artigo diz de versões menores dos pecados maiores. Vamos continuar nessa linha. Tiago capítulo 4, versículo 1 diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentre vocês? Percebe, as guerras que matam milhares de pessoas, ou destroem tantas vidas, elas vêm da ambição que está dentro do coração de cada humano, cada homem. E Tiago vai dizer, de onde vêm as guerras? Vem da ambição que está dentro de cada ser humano. E percebe, irmãos, a violência vem de dentro do homem, como temos falado aqui. Então, como temos que resolver? Vamos resolver esses problemas internos, para que esses problemas externos sejam sanados. Essa atitude conflituosa, as murmurações, pessoa irritável ou irritada sempre, cheia de contenda, está sempre pronto para discussão. Essas coisas geralmente precedem a violência doméstica, a violência física ou psicológica. E as pessoas, irmãos, precisam aprender a superar isso. Nós temos que levar através da palavra de Deus que a murmuração, está murmurando, reclamando de tudo, não vai resolver. Tem que olhar para as coisas boas que Cristo deu e ter contentamento em Cristo, aprender isso. Aí uma mudança aqui dentro do coração. Mas essas pessoas, na realidade, então precisam do Cristo vivo. Cristo vivo. Efésios 2, eu vou voltar a Efésios 2, o versículo de 1 a 5, que para mim é uma descrição melhor que tem do homem longe de Deus. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros eram por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. E Ele diz, pela graça vocês são salvos. Percebe a transformação que Cristo dá? Essa é a solução maior.
Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedido, ou seja, busque a ajuda de Deus. E lá no versículo 17 do capítulo 1 ainda de Tiago, ele diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras, como sombras inconstantes. Ou seja, as coisas boas vêm de Deus. Você quer ter uma mudança para melhorar a sua vida? Busque a Deus. No capítulo 3, versículo 17, Tiago diz o seguinte: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. É isso que a pessoa precisa. E diz, só vai encontrar isso buscando em Jesus Cristo. Uma transformação de vida quando entrega a sua vida realmente a Jesus Cristo. Ou seja, a pessoa precisa de um arrependimento centrado em Deus. Não é consciência pesada. Não é se arrepender porque a coisa ficou feia para ele, não é se arrepender porque a sua imagem agora ficou denegrida, não arrepender porque realmente reconheceu que fez algo que ofendeu a Deus, que é um pecado. Ou seja, precisa de um arrependimento centrado em Deus, que Deus está dizendo: o que você está fazendo está errado. Tiago, quero continuar em Tiago, capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte: mas ele nos concede maior graça, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se, chorem. Troque o riso por lamento e alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Percebe, ele está falando de um arrependimento realmente sincero. Um arrependimento que vem da consciência de que o Deus Criador, o Deus sustentador, Deus Salvador não se agrada de uma atitude dessa e não quer isso. Diante de Deus pedir perdão, e diante de Deus então pedir perdão ao próximo. Mas essas pessoas precisam de coisas práticas também. Porque o crescimento espiritual, ele é processual. A salvação é um ato, mas santificação, crescimento espiritual para largar as coisas do mundo é um processo. Então, essas pessoas precisam de um acompanhamento com pessoas que prestem contas. E aqui na nossa igreja nós temos um programa, terminamos esse mês passado, domingo passado, a ênfase no Celebrando a Recuperação. Celebrando a Recuperação exatamente para pessoas, entre outros problemas, esse aí, porque ali vai ter alguém, um padrinho para prestar conta. Se a pessoa tem um problema, vai lá e vai ter num processo de passos, vão prestando contas e vai ter que estar prestando conta para alguém. E uma pessoa que realmente quer vencer isso, deveria se inscrever no Celebrando a Recuperação. Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20, diz assim: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Percebe, lá no Celebrando a Recuperação nós temos muitos padrinhos que estão ajudando, eles estão sendo ajudados, porque todos estão participando do processo, mas estão ajudando outros também a se livrar desses pecados, vamos dizer assim, interiores, para evitar que pecados de abrangência maior social, de danos maiores socialmente falando, sejam cometidos. Ou seja, eles precisam ser ensinados que há alternativas para a prática de violência. Tiago, capítulo 3, versículo 15, 13, diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Percebe? Praticar obras que realmente demonstrem isso. Ou seja, as pessoas podem aprender a escutar antes de fazer alguma coisa errada. As pessoas podem aprender a fazer perguntas antes de se irar. As pessoas podem aprender a pedir perdão.
As pessoas podem aprender a pedir, não, tempo, eu não vou agir agora não, pedir tempo. As pessoas podem aprender a pedir ajuda, socorro, eu estou perdendo o controle. As pessoas podem adiar uma tomada de decisão, elas podem aprender isso. Elas podem aprender a ceder à violência, se elas buscarem realmente a sabedoria que vem do alto. Ou seja, irmãos, a graça de Deus está para todos. Nós temos que acudir às pessoas violentadas, sim. Mas nós não podemos esquecer esse grupo grande de pessoas violentas que precisam também de ajuda. Mas, às vezes, a ajuda delas, a melhor ajuda é colocá-las na cadeia. Por isso, você sabendo que pessoas estão sendo violentadas, ligue para a polícia. Porque se já houve etapas, tentar resolver, não resolveu, o próximo passo vai ser cometer um feminicídio. Eu quero terminar lendo Tito 2, 11, 12, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A graça de Deus é para todos. Deus quer proteger e vai proteger os oprimidos. E se os opressores não pedirem perdão, não se corrigir, cairão na mão de um Deus irado. Pode ter certeza disso. E que Ele tenha misericórdia de todos. Amém. Eu quero convidar você agora a abaixar sua cabeça. A estatística diz que provavelmente grande parte dos que estão aqui conhece pessoas que foram ou estão sendo oprimidas. Pessoas que estão sendo violentadas das mais diversas formas. Eu vou pedir que você ore por elas agora. Ore por pessoas que estão, mulheres, que estão sendo violentadas fisicamente, sexualmente, psicologicamente, moralmente, materialmente. Ore por crianças que estão sendo violentadas por suas mães, outros adultos, por adolescentes, por pessoas com necessidades especiais que estão sendo violentadas, oprimidas. Ore por idosos que estão sendo violentados pelos seus próprios filhos. Você conhece alguém? Interceda agora por ele. Fala: Deus, que o teu poder se manifeste ajudando-os. Envie pessoas para ajudar essas pessoas oprimidas agora. Quem sabe você vai ser um instrumento de Deus para isso. Ore ao Senhor. O índice é grande, a nossa sociedade está nessa epidemia. E nós temos que interceder e agir. Mas quem sabe aqui, neste auditório, temos pessoas que estão sendo violentadas. Estão sofrendo violência. Mulheres que estão sofrendo violência psicológica, sexual, física, moralmente, economicamente. Confie no Senhor, continue clamando ao Senhor. Não desista de clamar ao Senhor. Deus vai enviar pessoas, os seus anjos, para cuidar, libertar você. Mas quem sabe você é uma pessoa que está oprimindo pessoas. Quem sabe você está violentando mulheres, a sua esposa, seus filhos, suas filhas. Violentando fisicamente, sexualmente, moralmente, psicologicamente, materialmente. Você precisa de Deus. Quem sabe você, filho, está tratando mal o seu pai, idoso, sua mãe. Isso é violência. Quem sabe pessoas com necessidades especiais que você conhece estão sofrendo talvez com você. Ou seja, é possível tudo isso.
Mas a graça de Deus é para você também. Você precisa ser transformado. Porque se você for transformado, a sociedade vai melhorar. Os entes queridos que você convive vão ser beneficiados também. Ore ao Senhor. Eu vou convidar a todos a se colocar em pé neste momento. Nós vamos cantar uma canção que fala de perdão e graça. Eu queria que, se você conhece alguém, qualquer dessas categorias, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, que estão sendo violentados, vem aqui à frente interceder por eles. Fala, eu conheço. Grande parte aqui eu sei que eu conheço pessoas assim, que a estatística diz isso. Eu queria que você fizesse uma intercessão por eles. Quem sabe você está sendo oprimido. Deus, me ajude, me liberte. Quem sabe você é uma pessoa que oprime alguém. Peça, Deus, me ajude, muda meu coração. Que haja, Senhor, uma mudança lá dentro de mim. Venha aqui à frente enquanto cantamos. Vamos interceder pelo nosso Brasil. Conhece alguém? Vem aqui. Fala, Deus, eu quero colocar na minha oração essa pessoa agora. Vem aqui. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, com misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vamos orar ao Senhor. Vou pedir a vocês, auditório, estenda as mãos sobre esses irmãos. Representam pessoas que estão vivendo oprimido. Pessoas que talvez estão precisando da ajuda do Senhor. Talvez alguns aqui sejam pessoas oprimidas, talvez sejam opressores, não sei. Olha o Senhor, ó Deus, nós estamos reunidos agora como igreja. E nós queremos interceder para as pessoas que estão sendo oprimidas nesse nosso país, Senhor. Ó Senhor, pessoas violentadas, violência física, violência moral, violência psicológica, Senhor, violência sexual, violência material, Senhor. Ó Deus, liberte o Senhor. Alguns estão clamando o teu nome, Senhor, talvez nesse auditório, talvez alguns aqui, Senhor, estejam sofrendo. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor intervenha, que teu Espírito Santo haja, que os teus anjos cuidem, Senhor Jesus. Mas nós pedimos também pelos opressores, meu Deus, dê libertação para eles, Senhor. Transforme radicalmente suas vidas, faça-os nascer de novo, Senhor. Que eles possam ter um coração transformado, uma mente transformada e atitudes diferentes, Senhor. Ó Deus, nós pedimos pelas famílias, que haja paz, que haja alegria no seio das famílias. Nós pedimos isso no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar cantando, você volta ao seu lugar. Vamos continuar fazendo essa oração ao Senhor. Pode sentar-se. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e
Nós estamos terminando nosso culto. Muito obrigado a você que participou conosco. Lembrando que domingo continuamos com essa série. Domingo vamos falar sobre a questão do divórcio. Quando que o divórcio precisa acontecer? Vamos pensar sobre isso. É um tema difícil para a família cristã, por isso eu coloco como um desafio para a família cristã. Nós estamos terminando e eu queria terminar cantando um hino da família. Vamos cantar, falamos, né, coisas difíceis, mas vamos pensar em coisas boas. Vamos pensar na família, que é uma bênção do Senhor. Nós já aprendemos a canção nova, então nós vamos cantar. E depois de cantar eu vou apertar a bênção. Estaremos terminando, agradecendo a você por estar conosco. Vamos ficar de pé e vamos cantar então.
E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão, a consolação, o discernimento do Espírito Santo, seja com todas as famílias aqui representadas, e com todas as famílias sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Cumprimente quem esteve do seu lado. Deseja uma boa semana. Família